personalidade obsessiva compulsiva, né? E ela é, segundo o conceito da Nancy McQueen, né? Que está nesse livro. Então, antes da gente fazer a leitura, eu vou explicar mais ou menos como é que foi a concepção da criação desse conteúdo que a gente vai trazer. Primeiramente, a gente fez a leitura desse livro, né? Que é um livro um pouco denso, que trata do conceito e tal. Não é uma leitura fácil, você tem que ler, mastigar ele para poder entender. Então, dito isso, a gente fez esse trabalho de conceituação através desse livro aqui. E a proposta do Wilton foi trazer um livro de uma história bem forte, né, de assassinas, né, essa trilogia, né, dessas três mulheres, do Stanford, e ao ler esse livro aqui, eu me senti como se estivesse treinando como um psicanalista. Por quê? É como se a gente estivesse absorvendo a fala de um paciente, com a história que ele vem trazendo, né? E é uma história impactante. Acho que vocês dois ficaram bastante empolgados em ler o livro. Eu fui um que, no primeiro dia, li quase 250 páginas e 8 horas seguidas. Então, assim, ficou construído dessa forma. A conceituação através desse livro e a escuta ativa, né, dessa provável paciente numa consulta psicanalítica. Então, vamos lá. Vocês podem me ajudar aqui com a leitura, por favor? A gente pode fazer uma leitura até mais devagar, porque tem alguns termos técnicos que, se a gente ler rápido, ninguém terminar. Vamos lá. Apresentam essas personalidades onde é em todo o pensar e o fazer. Ela é uma lógica da realidade de resolver situações de problema. Aqui é um conceito trazido pela própria autora, está transcrito aqui. Vamos lá. Quando os pensamentos, quando as ações, uma marcante desproporção em relação aos sentimentos, sensações e intuições e aos atos de estudar, brincar, sonhar acordado, de desfrutar de artes criativas e de outras práticas menos impulsionadas de modo racional ou instrumental. Podemos ver a existência de uma estrutura de personalidade obsessiva compulsiva. Queria trazer a atenção de vocês para esse tema aqui. Desproporção. Guarda aí. Vamos para o slide, por favor. Vamos lá, ver só o primeiro parágrafo. Há um exagero, uma desproporção nessa abordagem, personalidade obsessiva compulsiva. Queremos enfatizar a palavra desproporção, pois aí se localiza o princípio deste distúrbio patológico e destes indivíduos que têm essas personalidades ou uma delas que têm suas ações postas em prática de forma desproporcional com relação aos seus sentimentos, como foi dito anteriormente. Mais um termo para fixar, desproporcional. Eu fiz eu peguei esse texto, esse capítulo que trata desse assunto, e dei uma mastigada para tentar trazer para vocês de uma forma mais simples esse conceito, que é um conceito bastante, não é fácil de entendimento. Mas vamos lá, eu vou usar aqui esse quadro aqui. A gente começar a desenvolver esse conceito. Vamos lá.
uma dualidade no psíquico, que é você tem que ter para você ser saudável, você tem que ter um equilíbrio entre os seus sentimentos e emoções com a sua razão, a cognição, a capacidade de pensar, de fazer e agir. Então, no caso ali do nosso estudo de caso, o que acontece? Existe uma priorização, uma exacerbação, obrigado pela em razão da escolha através da cognição da racionalidade, deixando a emoção e o sentimento de lado. Então, como que eu sou a pessoa que é obsessiva e compulsiva? Como que são essas pessoas? São indivíduos que têm dificuldade em gerenciar suas emoções, pensam e agem em busca de segurança emocional. Então, quem é? São as pessoas que têm dificuldade em gerenciar suas emoções. Então, eles fogem de sentimentos e emoções e leva tudo para o lado da razão, cognição, racionalidade. E como funciona? Como eles funcionam? Eles usam a razão, a racionalidade, a cognição de forma exagerada. Também exacerbada, exagerada são sinônimos, em detrimento da emoção e sentimento. Então existe uma fuga. Quando a pessoa ela está passando por um grande trauma, ali existe um sentimento que está sendo trazido naquele momento. Então, quem tem esse tipo de transtorno, ele faz uma fuga e ele vai para o lado racional. O que normalmente ocasiona? A pessoa vai, exagero de trabalho, pode ir para a fuga de um alcoolismo, um vício, mas não encara o problema. Então, isso a gente consegue ver no caso deles, e já vou trazer aqui algumas anotações a esse respeito. Aí, vamos lá. Isso. Vamos trazer aqui então um exemplo para tratar disso. No capítulo 2 do livro da Elise, ele tem como título e subtítulo Vênus numa Ponte, Sexo sem culpa e emoção. Aqui a gente pode colocar, né, nesse contexto, o sexo. O sexo, numa construção racional, né, a gente não faz sexo em troca de dinheiro, certo? A gente, mostrar uma família, ou ou não. Então, nessa situação aqui, do sexo por dinheiro, sexo sem culpa e sem emoção, a Elise demonstra uma racionalidade extrema. Por quê? Ela anula o sentimento, né, de se relacionar com uma pessoa, de fazer uma escolha pela emoção, por estar junto, por afinidade, enfim, pela racionalidade de ganhar dinheiro com isso, né? A pessoa fica tão fria ao ponto de fazer sexo com um estranho em troca de dinheiro. Então, eu acho que encaixa aqui nessa ilustração dessa dualidade aqui. Aí eu queria trazer, até para... Mas a história familiar dela que levou ela a fazer isso também. Não, também. Mas aí a gente está fazendo uma análise da personalidade obsessiva compulsiva. Isso aqui é uma característica marcante. Por isso que eu falei ali para a gente pegar aqueles termos, porque a pessoa ela racionaliza muito em detrimento da emoção. Entendeu? Essa é uma personalidade onde não existe gratuidade relacional. Essa é uma personalidade onde não existe gratuidade relacional. A minha vida com o outro, ela precisa sempre gerar benefício.
Então as minhas relações são todas, muito simbolicamente, monetizadas. Troca, né? Às vezes eu vou ganhar do outro e às vezes eu vou ganhar o outro. Às vezes eu tiro o que ele tem no banco e às vezes eu tiro o que ele tem dentro dele. É uma característica muito marcante dessa personalidade. Então eu queria trazer aqui também, vocês lembram da aula do Máximo que fala de caráter, transtorno de caráter? Ele fala de 5 dores emocionais que mudam a personalidade de uma pessoa. Por exemplo, aquela personalidade do esquizoide, ele sofre de rejeição. A característica do oral, ele sofre da ferida emocional abandono. O psicopata, a característica do psicopata é a manipulação. Masoquista, a ferida emocional do masoquista é a humilhação. E o último, o rígido, é a traição. Eu coloquei aqui essas 5 feridas emocionais para mostrar que se a ferida emocional ela molda um caráter de uma pessoa, olha o peso que uma humilhação, manipulação, abandono, rejeição, traição tem em relação à formação da personalidade. No caso da Elise, a gente consegue visualizar muito a humilhação. Porque quando ela era pequena, né, tinha 3 anos, o pai tinha abandonado a família e retornou, como o colega falou no início, né, para pegar a TV e ainda agrediu a mãe e tal. Então aquela criança ela começou a internalizar aquela humilhação, né? Que é o sentimento passado da mãe, vendo o pai pela primeira vez daquela forma, então marca a personalidade da pessoa. E a gente consegue ver também na personalidade da Elise a traição. Porque quando ela é estuprada pelo padrasto, a mãe não apoia, pelo contrário, a mãe fica contra ela, apesar daquela grande transtorno, grande vergonha que ela passou. E isso no livro, a gente consegue ver várias vezes a Elise quando ela fala de um problema, e ela até em poucas vezes relata e chora, é quando ela fala da mãe de não ter ficado do lado dela quando ela mais precisou. Aí, dito isso, vamos pro Da rejeição lá em cima do esquizoide. O esquizoide, o problema do esquizoide é muito mais com ele mesmo do que com o outro que o rejeita. Ele não tem raiva do outro que não o aceita. Ele tem raiva dele que não consegue convencer o outro a aceitá-lo. Então torna-se muito mais do que uma crise relacional, uma crise identitária e existencial, né? Eu sou incompetente nas minhas relações. Eu não tenho nada de bom que convença o outro, que prenda o outro, que atrai o outro. Então esse sentimento de rejeição do esquizoide, ele é um contorno muito mais dele, enquanto rejeitado, do que do outro, enquanto pessoa rejeitadora. Vamos fazer aqui vou voltar aqui o conceito para a gente poder avançar. Então, quem é? São indivíduos que têm dificuldade em gerenciar emoções. Ficou claro isso para vocês? Alguém tem uma pergunta em relação a isso? Vamos avançar? Só perguntando, tem a ver com crise existencial, uma raiva própria, né? Tem a ver também com a onda de fala com baixa autoestima? O esquizoide leva ele lá para baixo. Então, ele também... A baixa autoestima não gera esse comportamento esquizoide, não. Não, o esquizoide... Essa é a personalidade esquizoide. É a personalidade esquizoide que gera a baixa autoestima. Considerar isso. Não. É isso. Eu até li sobre o esquizoide, vou comentar aqui.
a mãe rejeita o feto, né? Na gestação. Então aquele feto, ele concentra a energia dele só na cabeça. Por quê? Pela mãe rejeitar ele sentir, ele não se mexe, ele quase não fica fazendo movimento, ele concentra a energia dele toda na cabeça. Por isso que o esquizoide tem a cabeça grande, os olhos grandes, tá? É uma característica dele. Então já desde de feto ele já, na verdade, ele constrói essa personalidade na gestação, né? A partir do 7º mês, né? Já começa a ter. Então vamos lá, vamos avançar aqui, vamos entender. Então como se comporta essa personalidade do obsessivo compulsivo? Aqui está uma chave para a gente entender o diagnóstico dessa personalidade. Que são duas coisas: a anulação e o isolamento. Eles podem usar o deslocamento, especialmente da raiva, desviando a raiva da sua fonte original. Olha aqui que a gente fala, a raiva de uma fonte original, que é a emoção e sentimento, para uma fonte, um alvo legitimado. Então ele escolhe, prioriza sempre a razão, cognição e racionalidade para quando se defronta com uma emoção que ele não consegue tratar. Ele não consegue conviver ali com aquilo, aí ele corre para a racionalidade. Vamos lá. A racionalidade é o que traz o planejamento, né, no caso. Isso, é o planejamento. Ela planejou. Planeja, ó, as características, é detalhista, perfeccionista ao extremo, é ordem, controle, regras e horários, listas, pouco flexível, acumuladores de objetos, tudo isso são consequências dessa fuga, né? Então vamos lá. Tendem a pôr em segundo plano a maioria dos sentimentos a uma realidade desvalorizada, associada com infantilidade, fraqueza e perda de controle. Aí aqui, eu peguei um exemplo do livro da Nancy McWilliams, que ela fala, exemplificando essa personalidade, de uma viúva que rumina sem parar sobre detalhes do velório do marido. Ela perdeu, né, uma perda, uma morte. O que ela faz? Ela fica ruminando nos detalhes do velório e deixa de velar o próprio marido e não deixa as pessoas confortáveis com aquilo. Então a pessoa, ela racionaliza uma emoção para ela. Está no luto, tem que passar pelo luto, sofrer o luto, ter as consequências do luto, enfrentar aquela emoção. Só que a pessoa, quando ela é obsessiva compulsiva, ela vai buscar racionalizar. Então ela Você fosse citar exemplos de um comportamento dela no velório, enquanto alguém que rumina na vida do mundo, seria exatamente isso. Se preocupar com detalhes de sepultamento, horário de chegada de parentes, não deixar as pessoas à vontade para passar por aquele substituir a dor pela administração. Isso, pela administração do ocorrido. Você sai daquele foco, né, até do consolo, do choro, da emoção, do confronto da emoção, que é exatamente isso, para você focar no detalhe da coisa lá que não tem nada, tem a ver, mas não é vamos dizer, o ator principal, né, da situação. No caso dela, ela vive detalhista, tá? Chorando, recebendo um conforto, dando conforto também. Você faz isso, você faz aquilo. Tem café, tem que ter comida, não sei, a pessoa desvia o foco completamente daquele objetivo principal. Provavelmente por conta do perfeccionismo, né? Sim. Por exemplo, a gente tem essa imagem da vaca mesmo. A vaca come lá o capim. Ela come aquele capim, mastiga, bota pra fora.
Vai lá e mastiga para fora. Então, por exemplo, ela decidiu que o caixão vai ser de móvel. Ela vai ficar trabalhando aquilo ali o tempo todo. Vai ficar processando aquela necessidade, o caixão feito daquele material. E vai se esquecer do que ela já está pensando naquele momento, o que vai acontecer, ou a pessoa que estava ali. O importante para ela é a cena. É o que está sendo apresentado para quem está ali. Tá, as flores estão no lugar certo, o defunto está com a cara certinha, botaram lá o algodão, não botaram o algodão, ela vai ficar em detalhes, trabalhando aqueles detalhes o tempo inteiro. Ela vai o tempo todo levar a atenção dela, das outras pessoas, para olha só, esse aqui é o melhor caixão. A gente pode pagar tanto por isso aqui. Ela vai chamar atenção para coisas que não seriam necessárias. E a gente acaba fazendo isso no dia a dia, né? Pois é, porque você quer tirar o foco de alguma coisa que seria mais importante. Que acaba gerando nessa situação uma situação de controle total, né? A pessoa se torna controladora de todos os espaços, de todos os ambientes, de tudo e de todos. Agora, nesse momento, que é o momento auge da dor, ela substitui a dor pela gerência. Ela vai administrar. Vocês conseguiram descobrir se passar por esse momento, ela vive essa dor ou ela continua gestora? Ela pega essa dor, ela se dá o direito de viver essa dor depois ou não? É uma característica dessa personalidade é introjetar uma dor emocional. Ela absorve, guarda como se estivesse preso naquilo. Ela faz até uma comparação com o masoquismo, né? Ela não sente a dor depois. E vale a gente ressaltar que guardar a dor é diferente de sentir a dor. Quem sente a dor se abate, vai para o chão. Quem guarda a dor permanece de pé e a vida continua como se nada tivesse acontecido. Vai uma conta sem pagar, né? Que ela Vai se revelar em uma doença. vai acumulando e vai parar. Vai Ela naturalizar vai aquilo de alguma ela vai forma. Poderia ser considerado também uma fuga? Sim, Pessoas que normalmente têm uma exposição muito grande ao sofrimento, e por isso querem ficar pensando naquilo, pensando que seja o caso dela, mas eu acho que acontece muito por aí. Eu, por exemplo, sou uma pessoa